programa possa estar abençoando muito a sua vida. Amém? Nosso tema hoje é Meus Valores. Amado ouvinte, quero começar a nossa reflexão de hoje com uma declaração de Deus ao povo que considero fundamental para nos situarmos nesse tempo de muitos ventos de mudanças. Está em Malaquias 3,6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Que declaração contundente que Yahvé faz dele mesmo. Que conheçamos que o nosso Deus tem uma personalidade estável, firme, confiável em tudo. E que, porque é assim, podemos estar seguros de que toda palavra que sai de sua boca é uma declaração verdadeira, pois no Senhor não há mudança nem sombra de variação. Bem, ele deseja ser conhecido de novo pelas gerações dos homens. Está no coração de Yahvé se revelar a todo aquele que desejar conhecê-lo. Ele nos diz em Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E ainda em Oséias 4,6: conheça-me e prossiga em me conhecer. Este é o desejo ardente do Criador, de novo encontrar-se com a sua criatura, reatando o relacionamento de pai e filho que foi cortado bruscamente por causa da transgressão de todos nós. Muitos me dizem: mas pastora, eu não estava lá. Pois é, amado, nós não estávamos naquele jardim, mas estávamos na semente de Adão. Então, todos nós confirmamos, cada um em sua geração, a escolha do nosso pai Adão, quando escolhemos os caminhos da independência de Deus, buscando formar valores de nossa própria consciência, cauterizada pelo pecado. As sociedades dos homens mudam, e continuam mudando seus valores de modo tão assustador quanto veloz. E as mudanças promovidas pelos homens acabam gerando confusão, instabilidade e desconforto, chegando ao ponto que estamos hoje, numa completa distorção do que é verdade ou mentira. Ou seja, o que era verdade alguns anos atrás, hoje já não se pode mais defender como tal, sem correr riscos de ser mal interpretado ou até processado. O que era considerado decente para ser apreciado se perdeu numa verdadeira Babel de valores contraditórios, permissivos, indecentes e pornográficos, adotados por uma sociedade que aprendeu a se calar diante das imposições da minoria. E por quê? Porque não tem parâmetros firmes. E o resultado é que hoje se vive para satisfazer desejos da carne. O consumo passou a ser adorado como um Deus e virou um valor sinônimo de satisfação e felicidade. E hoje consome-se de tudo, desde comestíveis até pessoas. E assim vivemos numa sociedade que trocou seus mais altos valores por lixo. Mas, querido ouvinte, você ainda pode estar se perguntando: bem, eu sou uma pessoa de bem, procuro estabelecer e cultivar em minha vida e em meus relacionamentos bons valores de modo que não agrida ninguém. E também há pessoas do mundo que no seu íntimo buscam o bem, e ainda tantas outras que se acham ou são consideradas pessoas de bem, exemplos a ser seguidos. Mas o fato que quero considerar aqui é que mesmo uma sociedade com altos conceitos tem se sucumbido a correntes impetuosas de um rio poluído de valores estranhos a Deus que penetrou no meio das instituições e hoje tem causado a desfiguração da família, que é a célula fundamental de uma sociedade. Muitos pais estão passando por situações complicadas com seus filhos por não poder competir com os valores que eles assumiram como seus, retirados de uma sociedade permissiva que, em nome da liberdade, tem embotado as mentes e enfraquecido a capacidade de raciocinar. E ainda, escravizado as emoções aos desejos imediatos. Na verdade, é uma completa inversão de valores. Passamos em pouquíssimos anos de uma sociedade que constrói para uma sociedade que destrói. Parece, amado, que somos vítimas dessas mudanças, mas não é assim.
Na verdade, os valores aprendidos através da cultura têm se mostrado insuficientes para conter avalanches estranhas de comportamento provocadas por valores distorcidos ao que se tem transmitido de pais a filhos. Assim, nos tornamos réus quando não buscamos conhecer e aplicar os valores que foram ensinados por Yahvé, Deus, em sua palavra. No livro de Deuteronômio 4, nos é dito: agora, pois, ó Israel, ó Brasil, ó povo friburguense, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Guardai-vos, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, e que ouvirão todos esses estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Aleluia! E ainda nos ensina que o fundamento de uma vida segura e de uma sociedade estável é amar a Deus, adotar sem reserva seus valores e assim ensiná-los aos nossos filhos. Ouça o que ele diz no capítulo 6, do versículo 4 em diante. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A Yahvé teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós. O mundo busca por sabedoria, mas as Escrituras dizem que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E ainda diz mais em 1 Coríntios 3, 18 e 19: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Yahvé, amados, revelará a sua sabedoria àqueles que no coração, em verdade, desejarem a sua palavra. Muitos dizem: Deus está comigo. Mas eu quero te dizer que Deus estará com aqueles que prezam a sua palavra, pois ali ele revela os seus propósitos e caminhos para nós. Se esta sociedade ocidental, dita cristã, seguisse de fato a Jesus, que é a manifestação da palavra viva de Yahvé, certamente não estaria nessa situação de degradação moral. Todos os dias, as pessoas se sentam diante da televisão para apreciarem a nudez, a sensualidade exacerbada, a fornicação, que é o sexo fora do casamento e dos limites que Deus ordenou, a traição, o adultério, o divórcio, a pornografia como normal e a prostituição e ainda a toda sorte de violência. Como alguém diz que ama a Deus e se expõe a esse lixo? Amados, nada disso está agradando ao nosso Deus. O que acontece é que a iniquidade precipita a ira de Deus. E se não for mudado os rumos dessa sociedade, verdadeiramente esta é uma rota de colisão. E certamente o juízo virá a esta geração sem Deus. O que resta é, de fato, cada um de nós nos voltarmos para a palavra com o coração disposto a receber seus ensinos, abandonar nossos valores vãos e aprender os caminhos do Senhor. Assim nos é dito: salvai-vos dessa geração perversa. Porém, amado ouvinte, apesar desse quadro caótico em que estamos mergulhados, eu quero dizer para você que Deus não desistiu de nos encontrar.
Ele estabeleceu um plano perfeito de resgate para que pudéssemos de novo voltar a ocupar a posição de filhos, a qual havíamos perdido por causa da sentença proferida no jardim. O dia que dela comeres, certamente morrerás. Falando do desejo de romper com os limites colocados por Yahvé ao homem. Deus preza a obediência, e Jesus, o Filho de Deus, perfeito em justiça, foi obediente por nós até a morte e morte de cruz. Ele falava: eu faço o que agrada ao Pai. Com a sua vida de perfeita obediência, Jesus venceu por nós toda a rebeldia e orgulho, que é o verdadeiro câncer que assola o coração da humanidade e o fundamento de todo o pecado. É por isto que em Jesus recebemos um novo coração, um coração segundo o coração de Deus, harmonizado com Ele e com a sua palavra, desejoso dos seus caminhos, um coração que o adora em espírito e em verdade e despreza tudo que é abominação para Ele. E somente assim somos capazes de voltarmos as costas para esse mundo, abandonando seus prazeres falsos e tomando prazer em estar com Deus em seus caminhos. Ora, foi Ele quem nos fez. Somente Ele nos conhece, como até nós mesmos não podemos nos conhecer. O Salmo 139 descreve de modo maravilhoso a profundidade do conhecimento de Deus ao nosso respeito. Ouça: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante e puseste sobre mim a Tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Que conhecimento profundo que Deus tem de mim e de você, meu amado. Ele penetra até as profundezas das tuas motivações mais ocultas, nos compartimentos mais obscuros da tua consciência e inconsciência. Ele sabe perfeitamente do que você precisa para ser curado, restaurado, renovado, reanimado. Eu te convido a ler e meditar profundamente nesse Salmo 139. Certamente você verá o quanto Yahvé te conhece e se importa com você, com o seu estado, com o que você está passando agora e com as suas expectativas quanto ao futuro. Ele quer que você entre pelo único e vivo caminho que o levará, de fato, de volta à sua presença, como um filho se aconchega ao seu pai e deseja agradá-lo. Ainda que você, que está me ouvindo agora, nunca tenha conhecido um pai terreno, essa experiência Deus pode restaurar na comunhão com Ele. Creia, meu amado. No Evangelho de João 1,12 está escrito: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A forma de Yahvé resgatar você e a mim como filhos é através de seu Filho Jesus, que deu a sua vida limpa, santa, para que pelo seu sangue puro e precioso fôssemos lavados da nossa imundícia e recebidos na glória do Pai com Ele. Que glória, hein? Como recusar tal oferta de amor? Entre os mandamentos de Yahvé, dados a Moisés no Sinai, está: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Olha como é importante a honra aos pais. Os filhos só podem honrar de fato aos seus pais se aprenderem o temor do Senhor. Quem não tem temor de Deus não conseguirá permanecer em nenhum dito bom caminho, pois o ensino nos diz que pelo temor de Deus os homens se desviam do mal. Esta é uma tremenda chave para a organização de uma relação familiar e, consequentemente, da sociedade como um todo. Ainda aprendemos em Provérbios 22:6, educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. E ainda em Provérbios 22:15, que a estultice está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Isto porque o coração dos filhos dos homens é inclinado à desobediência até a mais tenra idade, e como o pai disciplina o seu filho,
Assim, a todos quantos são filhos de Deus, ele também corrigirá. Graças a Deus por isso, não é mesmo? Que seria de nós sem a correção do nosso Pai Celestial? As Escrituras nos dizem que se Deus não corrige, somos então bastardos e não filhos, porque Deus corrige a filhos como nós corrigimos os nossos filhos e não os filhos de outros, certo? Então, amados, devemos nos certificar que nos tornamos filhos do Altíssimo Deus, o que só poderá acontecer por meio de Jesus, ao levantarmos os nossos olhos para a cruz do Calvário e nos vermos ali em Cristo, sendo mortos com Ele, para que com Ele sejamos ressuscitados e também por meio dele possamos viver. E não só isto, mas também devemos receber de bom grado a correção que vem do nosso Pai, que nos disciplina para a vida. O alvo de Deus para nós é que sejamos conforme a imagem de Jesus, o primogênito de toda a criação. Ouça o que está em Romanos 8:29. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Que glória! Deus quer que você e eu sejamos conformados à imagem de Jesus, isto é, que sejamos filhos e filhas santificados, puros e glorificados como Jesus. Aleluia! Você pode estar se perguntando, mas como pode ser isto? Como vou chegar lá? Isto é impossível. Não, amados. Para o nosso Deus, tudo é possível. Jesus se tornou o segundo Adão, cabeça de uma nova raça, a raça dos filhos de Deus. Nele, todos podem nascer de novo. Acredite, só podemos cumprir os propósitos de Deus se formos recriados pela sua palavra e transportados para o seu reino. Deus enviou o seu Espírito, que faz morada em todo aquele que confessa a Jesus como seu Salvador e Senhor, para que pelo Espírito tenhamos uma nova identidade. Em 2 Coríntios 3,18 diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, a de Jesus, como pelo Espírito do Senhor. E Ele nos ajuda em nossas fraquezas e ainda transforma todas as circunstâncias, fazendo com que se virem ao nosso favor para que cumpramos os seus altos propósitos ao nosso respeito. Quem não conhece esse versículo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas eu quero te dizer que tudo isto demanda total confiança e entrega a Deus de sua vida. Expectativas, sonhos, tudo. Ele nos pede tudo. Não adianta decorar e recitar versículos se você não tiver a disposição de entrega total ao Senhor que morreu por nós. A palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Agora, consulte o seu coração. Você ama a Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento? Isto é o que diz o primeiro e grande mandamento, conforme Mateus 22:37. E o segundo, só poderemos cumprir se o amor de Deus estiver derramado em nosso coração. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus ainda nos diz em João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia! Quero concluir hoje apelando a você que reavalie os seus valores, que se volte para a palavra de Deus, onde encontrará o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria para você e a sua família, para que a paz reine na sua casa, nos seus relacionamentos, pois só Jesus é o príncipe da paz. Seu coração precisa estar nele, pois onde estiver o teu coração, aí também estará o teu tesouro, diz a palavra. Só os que são dele estarão com ele na sua vinda, que acontecerá em breve, tão certo como o sol se levanta todos os dias, e terão direito à árvore da vida e serão resgatados do meio de toda essa destruição, para estarem com ele para todo o sempre. Ele te diz hoje: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar.
E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é, amado, a maravilhosa promessa de Jesus para todos os que nele colocarem a sua confiança. Pouco tempo nos resta. Os sinais estão aí diante dos nossos olhos. Tudo já está se cumprindo. Volta o teu olhar para Jesus, Friburgo. Levanta os teus olhos para Deus, o único que pode mudar a tua sorte. Vamos clamar por sua graça e misericórdia. Que os valores de Yahvé sejam os valores das famílias da nossa nação, do nosso governo, das instituições, para experimentarmos tempos de refrigério na presença do Senhor. Glória a Deus. Dispõe o teu coração para buscar a Deus em oração comigo agora. Oremos. Senhor, cada amado ouvinte precisa da tua intervenção agora. Ministra aos seus corações, derramando o espírito de revelação de quem tu és. Que venham tempos de refrigério e brote a cura e libertação pelo conhecimento da tua palavra. E a tua misericórdia desça como um manto sobre a nossa cidade e também nossa nação. Abençoa, ó Deus, as famílias, tantas passando por muitas dificuldades. Ó Senhor, nos ensina os teus caminhos e o teu temor, que trará verdadeira segurança. Recebe a nossa adoração hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.